Como evitar crises de sinusite de repetição? Meus amigos, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre dicas práticas para você aplicar, para você evitar de ter crises de sinusite de repetição. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Renato Ponte, eu sou médico otorrino. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal no YouTube. O nosso canal está crescendo dia a dia. Já passamos da marca de 220 mil inscritos, 16 milhões de visualizações. Então, se for de um assunto de seu interesse, se inscreve no nosso canal. Não esquece também de ativar as notificações para você receber nossos conteúdos semanais e inéditos aqui no canal. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, pessoal. Respondendo aqui aos assuntos mais interessados. Inclusive eu já vou aproveitar, se tiver algum assunto interessante que ainda não tem achado aqui na internet, coloca nos comentários, me ajude a elaborar mais vídeos como esse, tá bom? Esses vídeos, pessoal, eu pego das dúvidas de vocês vão me mandando dúvidas e eu vou tentando fazer sempre um vídeo direcionado, tá bom? Eu separei aqui, meus amigos, sete dicas boas, interessantes, que vai verdadeiramente ajudar a você a evitar crises de sinusite de repetição. Primeiramente, meus amigos, a gente precisa entender o que é sinusite, de onde é que vem sinusite, tá bom? A maioria das sinusites são infecciosas. Existe uma minoria chamada sinusite alérgica, mas a maioria disparado são as sinusites infecciosas. Então tudo começa com uma infecção. E a maioria das sinusites são de causas virais. Elas vêm de um vírus, você pega de outra pessoa, você transmite o vírus para a outra pessoa, ou contrai esse vírus, e aí inflama todos os seios da face, causando sinusite. Tá? Agora, Renato, o que é realmente uma sinusite? Como é que eu diferencio de uma gripe, de um resfriado, de uma rinite alérgica? Bom, pessoal, realmente isso é de fundamental importância, diferenciar essas crises, porque o que eu vejo aqui no consultório é as pessoas juntarem todos esses quadros, qualquer coisa no nariz chama de crise, mas não sabe o que é, não sabe se é alergia, se é uma infecção, se é uma gripe, se é um resfriado, se é uma sinusite. Por isso, vamos lá, vou aqui tentar de maneira muito rápida, antes de eu dar as dicas, vou tentar aqui de maneira muito rápida resumir cada caso. Rinite alérgica é de caráter alérgico, você espirra, coça, entope, sai aquela aguazinha. Geralmente é depois de você se expor a algum alérgeno. E aí você tem aquela crise alérgica recorrente se você se expor recorrentemente ao alérgeno, certo? Um quadro gripal é aquele quadro que o paciente tem moleza, tem uma indisposição, às vezes vem febre, dor de garganta, tosse, geralmente dura uns 10 dias. Tomando ou não remédio, um quadro gripal dura uns 10 dias. Já um resfriado é aquele que é mais curto, são sintomas apenas do nariz, ali você coriza, espirra, a secreção muda de cor, e aí dura ali 3, 4 dias, você não tem dor de garganta, você não tem febre, você não tem disposição, é um resfriado. E sinusite, Renato? Eu costumo dizer muitas vezes que a sinusite é aquela gripe mal curada, aquele processo que piorou muito após o 5º dia de doença, ou aquele processo que se prolongou muito, aquela gripe, Renato, tá com 10 dias que sai pus pelo nariz, a secreção está mais de um lado em relação ao outro, fala muito mais a favor uma secreção de apenas um lado do que dos dois lados, meus amigos. Então o paciente, Renato, tá um peso na face apenas mais desse lado, ou tá um peso na face apenas desse lado, isso fala muito mais a favor de uma complicação do que aquele paciente que diz que está saindo pelas duas narinas. Interessante saber isso. Outro sinal importante da sinusite é a diminuição do olfato. O paciente ele perde o olfato de forma importante. Claramente ele percebe que está com o olfato diminuído e aí isso também fala muito a favor de sinusite. Então, identificado, meus amigos, o que não pode acontecer é você sempre estar tendo crises de sinusites de repetição. Renato, toda vez que eu gripo evolui para uma sinusite de repetição e eu tomo antibiótico. Eu não posso ter uma gripe, um quadro gripal, isso evolui, os seios da face dói tudo, eu preciso tomar antibiótico, eu só melhoro se tomar antibiótico. Isso é muito comum no consultório do otorrino. E aí, vamos lá. Vou começar a citar aqui as dicas, o que é que a gente pode fazer para tentar controlar
crises de sinusite, principalmente as sinusites bacterianas? Bom, primeiro, meus amigos, se você for um paciente que tem rinite alérgica, é fundamental que essa rinite esteja controlada. Por quê? Vamos lá. Imagine só você com rinite alérgica, espirra, coça quase que diariamente. Então, o seu nariz, independente, já é um nariz inflamado. E aí vamos supor que você pega um quadro gripal, uma infecção, uma virose em cima dessa rinite alérgica inflamada, e aí a chance disso aqui evoluir para uma sinusite é muito grande. Muito grande. Então a primeira dica é controlar a sua rinite alérgica para prevenir crises de sinusite. Primeira coisa é isso e fundamental. Muito comum, muitos pacientes que têm rinite alérgica evoluindo para sinusite de repetição. Então não adianta ficar tratando a sinusite de repetição se não está controlando a sua rinite alérgica. Tá bom? Então primeira dica é essa. Segundo, meus amigos, é que dica que eu anotei: se afastar de tabagismo, ou seja, de cigarro e fumaça. Isso aqui é de fundamental importância porque muita gente está aí exposto e não percebe. Isso se torna tão comum no seu dia a dia que não está percebendo que está se expondo à fumaça. Por quê? Dentro do nosso nariz existem os microcílios, cílios que vai limpando a cavidade nasal toda hora automaticamente. Se você se expõe à fumaça de cigarro, fumaça poluente aí da rua, o que é que acontece? Os cílios param. E aí, o que é que acontece quando os cílios param? A secreção para, meus amigos, e acumula na face. Por isso, outra dica importante, tente se afastar. Claro que às vezes é difícil, mas pelo menos na sua casa isso vai ser possível, você vai ter que fazer isso, tá bom? É muito importante essa dica. Essa foi a segunda, vamos para a terceira, meus amigos. Uso de máscaras em aglomeração. É muito comum os pacientes terem uma tendência, tem alguns pacientes que têm uma facilidade de adoecer, de contrair uma virose mais fácil do que outras. E se você está tendo sinusites de repetição, chama mais a atenção para o uso dessas máscaras quando você for aglomerar, quando você for para um banco, um supermercado, algo que tenha aglomeração, tá bom? Então essa foi a terceira. Quarta dica, meus amigos, vacinação. Não tem coisa mais importante do que a vacina de forma a prevenir as complicações. Tanto vacina de quê, Renato? Para a gripe e para o pneumococo, a pneumocócica, né? A vacina pneumocócica é de fundamental importância porque ela vai ajudar, além de evitar sinusite, vai evitar otite, pneumonia, otite, até mesmo as amidalites. Então essa vacina é muito importante para melhorar a questão da imunidade. Esta aqui foi a quarta orientação. Vamos para a quinta, pessoal. Lavagem nasal diariamente. Se você for um paciente que tem sinusites de repetições, né, sinusites recorrentes, faz-se necessário a lavagem nasal com soro fisiológico. De que forma, Renato? Como é que eu faço a lavagem com soro fisiológico? Tem diversos dispositivos. Eu recomendo seringas, garrafinhas, jato contínuo. Essas são excelentes formas de se fazer a lavagem nasal. Agora aqui um detalhe. Bom, vamos supor que você está bem de saúde, mas você quer prevenir sinusites, eu recomendo apenas a lavagem nasal com soro fisiológico. Agora, atenção, se você tiver pegue um quadro gripal, tá com um quadro infeccioso ou tá na dúvida do que é que seja, eu recomendo a lavagem nasal com soro fisiológico mais o xilitol, que é o XT que vem na embalagem. Essa lavagem com xilitol é de grande importância porque o vírus e a bactéria não conseguem resistir ao ambiente que tem o xilitol, o XT. Tá? A gente vê diversas modalidades aí nas farmácias, você consegue encontrar facilmente. Tudo que for soro com XT, isso vai ajudar a prevenir e até mesmo, se for um quadro de sinusite, até a curar a sinusite em si. Então, muito importante. E outro detalhe é que você faz a lavagem nasal diária, 2, 3 vezes ao dia, mas quando você pega um quadro infeccioso, você precisa aumentar, intensificar
essa lavagem para 4, 5 até 6 vezes, a depender da quantidade de secreção. Quanto mais a secreção estiver em movimento na face, mais difícil vai ser complicar, mais difícil vai ser evoluir para uma sinusite que vai precisar de antibiótico, enfim. Então, lavagem nasal. Outra dica importante agora, meus amigos, é o uso de máscaras, se você for adulto, o uso de máscaras quando seu filho ou sua filha adoecerem. Vocês sabem quem são os maiores transmissores de doença para os adultos? Isso mesmo, as crianças que trazem da escola. Geralmente ali, principalmente naquela faixa entre 4 e 6 anos. Essas crianças na faixa etária de 4 a 6 anos, elas têm de 10 a 12 gripes ao ano. Ou seja, todo mês praticamente ela tem. E se seu filho ou sua filha for assim, não se preocupe. Ela vai estar na média da população pediátrica em geral. Agora, o que preocupa é que eu pego aqui muitas vezes mães que sempre que a sua filha adoece, ela também adoece, só que a filha fica bem e ela sempre está piorando, ela sempre está com sinusite, ela sempre evolui para tomada de antibióticos. Então, nesses casos, meus amigos, não tem jeito. Você precisa realmente usar a máscara quando a sua filha, para tentar ali evitar. Eu sei que muitas vezes é difícil, a criança fica em cima dos pais, ali o contato íntimo é muito perto, né? A beija, assopra, tosse na cara dos pais. Isso eu sei que é difícil, mas se você for, Renato, minha filha adoece, eu complico. Minha filha adoece, eu adoeço e sempre tenho complicação. Então tem que fazer isso para tentar pelo menos minimizar essas crises, tá bom? Por último, meus amigos, quer que eu recomende se você tiver sinusite de repetição? Procurar o otorrino para investigar a causa. Sinusite de repetição, a gente trata a sinusite, mas tem que tratar algum fator causador. E aí a gente tem que ver o que é que está causando a sinusite nesse paciente. Se é uma alteração anatômica do nariz, se é alguma doença imunodeficiente, alguma imunodeficiência que você está tendo, que você tem, certo? Algum outro fator, alguma exposição, alguma rinite alérgica que não está conseguindo controlar e que você precisa controlar. Então, sinusite de repetição merece o acompanhamento de um otorrinolaringologista para pensar no fator causador, saber se tem algum fator causador e lhe ajudar verdadeiramente a prevenir essas crises. E aí, me conta, meus amigos, você costuma ter crises de sinusite de repetição? Você costuma tomar muitos antibióticos? Coloca aqui nos comentários. Outra coisa, meus amigos, não esquece, coloque aqui nos comentários alguma dica de conteúdo, de vídeo para eu fazer aqui no canal e poder ajudar cada vez mais pessoas. Tá bom, pessoal? Não esquece, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber os conteúdos semanais. Até mais, meus amigos, até a próxima. Tchau!